Revalida 2013, questão 16. A mulher com 22 anos de idade vem à consulta ambulatorial com diarreia há 6 meses. Apresenta cerca de 6 evacuações ao dia, com fezes pastosas, volumosas, de odor fétido, amareladas e espumosas, sem muco ou sangue. Nega tenesmo ou febre. Piora com a ingestão de leite. Tem cólicas ventuais e distensão abdominal gasosa. Teve perda ponderal de 5 kg desde o início do quadro. É solteira, sem atividade sexual. Nega uso de drogas ou álcool. Nega cirurgias prévias. O exame físico apresenta-se com índice de massa corpórea de 22, mucosas hipocrômicas, evidente perda de massa muscular, abdômen discretamente distendido por gases, sem ascite, visceromegalias ou tumorações. A presença de lesões de pele de aspecto herpetiforme em tronco. Ok, pergunta. No relatório para justificar o encaminhamento da paciente para o especialista, deverá ser especificada a necessidade de que a paciente seja submetida a... Ok, de acordo com as alternativas, a gente tem tomografia computadorizada, retossigmoidoscopia, colonoscopia, estudo radiológico e endoscopia digestiva. Então, para a gente poder escolher uma dessas alternativas, seria o ideal a gente saber o diagnóstico, pelo menos a hipótese diagnóstica dessa paciente. Então, eu peguei aqui algumas doenças para a gente fazer o diagnóstico diferencial, tais como doença celíaca, enteropatia por alergia ao leite de vaca, enteropatia ambiental a parasitas, amoebíase, ascaridíase, enteropatia dependente da lactose, e também a gente vai falar um pouco sobre a doença de Crohn. Ok, só para a gente poder fixar novamente a história clínica e o exame físico dessa paciente. Uma mulher de 22 anos com diarreia há 6 meses, 6 evacuações por dia. Apresenta fezes pastosas, volumosas, de odor fétido, amareladas e espumosas, sem muco e sem sangue. Nega tenesmos e nega febre. Piora com injeção de leite e a lesão de pele de aspecto herpetiforme presente no tronco. Ok, então aqui é um estudo que foi feito de diarreia por parasitas, só que esse estudo é um estudo feito em crianças. A diarreia em crianças é bastante comum e pode ser devido a inúmeras doenças. Basicamente, a diarreia em crianças causada por parasita é uma diarreia intermitente. Normalmente a dor epigástrica está presente e sem lesões de pele significativas. E normalmente tem um fator epidemiológico. Normalmente essa pessoa está contaminada, ela veio da zona rural ou teve contato com a zona rural. Portanto, inicialmente é difícil a gente fazer esse diagnóstico, mas de acordo com a nossa questão, uma mulher de 22 anos, na questão ele não fala nada sobre epidemiologia, não fala nada que ela teve contato com a zona rural ou se ela é da zona rural. Ela apresenta evacuações, 6 evacuações ao dia, fezes pastosas, volumosas, de odor fétido, sem sangue, sem muco, e essa com piora da ingestão de leite. Então, isso acaba favorecendo aí um outro diagnóstico, não uma enteropatia ambiental. Vamos então ver um pouquinho mais sobre as outras. Ok, reações adversas aos alimentos. No caso, reações adversas aos alimentos ela pode ser imunomediada ou não imunomediada. No caso da imunomediada, são as alergias alimentares e a doença celíaca. No caso da não imunomediada, a intolerância alimentar. Isso aqui é bastante importante. Tem algumas outras questões que abordam isso também. No caso da imunomediada, você faz o diagnóstico a partir do IgE. Não em si o diagnóstico, mas pode ajudar no diagnóstico. Ok. Aqui no caso, classificação das reações segundo os mecanismos imunológicos envolvidos podem ser classificadas mediadas pela IgE, não mediadas pela IgE, linfócitos T e mistas. Os mecanismos 2 e 3 de classificação de gel e combi são raros e muito pouco relevantes. Medidas por IgE. As alergias alimentares mediadas pelo IgE, em comparação às não mediadas, são de mais fácil diagnóstico. Esse mecanismo imunológico é melhor compreendido.
Em indivíduos geneticamente predispostos, a exposição a alergenos alimentares, geralmente glicoproteínas por via inalatória, cutânea ou parenteral, ocasiona a produção de anticorpos IgE específicos. Após a sensibilização, os anticorpos circulantes se ligam a receptores de alta afinidade nas superfícies dos mastócitos e basófilos e a receptores de baixa afinidade nos mastócitos, linfócitos, linófilos e plaquetas. Contatos posteriores com alergeno alimentar induzem ligação com as moléculas de IgE específicas, deflagrando uma cascata de eventos intracelulares que culminam com a liberação de mediadores pré-formados e neoformados responsáveis pelas diferentes manifestações alérgicas. Exceção a este modelo de reação é apresentada pela presença de IgE ao carboidrato galactose alfa-1 3-galactose, presente na carne, em que os sintomas podem ocorrer de 4 a 6 horas após a ingestão, visto que se faz necessário tanto a ingestão como o procedimento do alérgeno para o desenvolvimento da reatividade clínica. Aí temos as reações mistas. São exemplos a esofagite eosinofílica, a gastroenteropatia eosinofílica, a dermatite atópica e a asma. As manifestações clínicas são decorrentes do mecanismo mediado por IgE, com participação de linfócitos T, eosinófilos, citocinas pró-inflamatórias e mecanismos celulares complexos demonstrados pela presença de linfócitos CD8 no epitélio. Não mediadas por IgE, geralmente se manifestam com sintomas tardios envolvendo preferencialmente o trato gastrointestinal. Os mecanismos imunológicos envolvidos ainda permanecem obscuros, evidências sugerem que sejam mediadas por células T. Fazem parte desse grupo a coloproctite, a proctite ou proctocolite eosinofílica ou alérgica, a enterocolite induzida por proteína e hemosiderose pulmonar. Alergenos do leite da vaca. Os alergenos alimentares são definidos como componentes específicos do alimento, sendo representados na maioria das vezes por glicoproteínas hidrossolúveis termoestáveis resistentes à ação a ácidos e proteases. São reconhecidos por células específicas do sistema imunológico, desencadeando resposta imunológica moral ou celular que resulta em manifestações clínicas características. O leite de vaca contém proteínas, cerca de 35% grama por litro, que podem induzir a formação de anticorpos específicos em indivíduos geneticamente predispostos. Portanto, porque na questão ele fala que a diarreia piora com a ingestão do leite, mas não necessariamente essa diarreia há 6 meses é causada devido ao leite. Tem outros componentes no leite que também podem causar doenças. Vamos então para a terceira, a doença celíaca ou enteropatia por glúten. A doença celíaca ou enteropatia por glúten é uma síndrome de má absorção causada por danos a vírus e microvírus intestinais decorrente da hipersensibilidade ao glúten. Os vírus danificados assumem uma arquitetura anormal, levando a má absorção. A primeira descrição dessa doença data de 1888 por Samuel que denominou de mal celíaco. Outras denominações para a doença celíaca são esteatoreia idiopática e SPRU. As lesões intestinais causadas pelo glúten, proteína presente no trigo, surgem com a ingestão de alimentos contendo essa proteína. Ocorrem distúrbios da maturação das células epiteliais dos vírus, inflamação da mucosa do intestino delgado e perda de vírus em graus variados, processos cujo resultado é uma mucosa de aspecto atrófico. Observe no corte histológico o tamanho dos vírus. Não temos o corte aqui no momento. Fisiopatologia. Quando o glúten derivado do trigo, centeio ou cevada entra em contato com a mucosa intestinal, ele reage formando gliadinas, que são capazes de causar lesões. A clínica. Apresentação clássica, perda de peso associado à esteatoreia, é vista em poucos casos. Atualmente, dada a abundância de alimentos, diagnosticar a doença celíaca exige que se pesquise essa patologia na presença de anemia, osteoporose, diarreia inexplicada ou qualquer deficiência de vitamina, mesmo que não haja perda de peso. Diagnóstico. Os testes sorológicos melhoram a capacidade de diagnóstico precoce. Os anticorpos IgA, anti-endomísio e anti-glutaminase tissular têm 98% de sensibilidade e especialidade. Os anticorpos IgA e IgG antigliadina são menos sensíveis e específicos, porém mais práticos. O método padrão para realizar o diagnóstico é o estudo histológico da biópsia do intestino delgado, via endoscópica. Para que o diagnóstico seja realizado com maior acurácia, as amostras devem ser colhidas da segunda e terceira porção do duodeno.
no sentido de evitar-se as distorções provocadas pelas glândulas duodenais. Portanto, o método diagnóstico padrão ouro ainda continua sendo o estudo feito a partir da biópsia. Os exames de imagem eram importantes e mais utilizados quando se começou a compreender a doença, mas hoje são menos usados. Atualmente servem para excluir doenças secundárias, como câncer e colagenoses. Ok, o algoritmo, a doença celíaca, então ser feito a biópsia, depois a gente pode fazer o teste dos anticorpos, uma dieta sem glúten por 2 ou mais anos, aí depois é necessário checar a resposta histológica, se a mucosa estiver normal ou anormal. Aí temos aqui passo a passo, de acordo com o algoritmo da doença. Temos basicamente três anticorpos aí mais usados. Atualmente 2, mas temos só para conhecer o anticorpo antigliadina, o anticorpo anti-endomísio e o mais usado hoje, que é o anticorpo antitransglutaminase tecidual. Tem vários estudos feitos com esses anticorpos e bastante interessante. Depois eu vou deixar o arquivo, se vocês quiserem, vocês podem ler um pouco mais. Ok. Enteropatia dependente da lactose. Os principais sintomas de intolerância à lactose são distensão abdominal, flatulência, cólicas intestinais e diarreia, os quais são parcialmente dependentes da capacidade funcional da atividade da lactase, mas sim e acima de tudo estão diretamente relacionados com a quantidade da lactose ingerida, ou seja, como se trata de uma reação enzima-substrato, se houver excesso de substrato lactose para ser digerido pela enzima lactase na unidade de tempo e na área de superfície de digestão da mucosa intestinal, os sintomas de intolerância à lactose deverão surgir algumas horas após a ingestão do leite. Vale ressaltar que a intensidade dos sintomas irá depender estritamente de uma relação diretamente proporcional entre a concentração da lactose no alimento, a atividade da lactase na mucosa intestinal. Portanto, essa poderia ser, como é, uma das hipóteses do diagnóstico, mas a gente precisa avaliar a questão e pegar o exame físico e, no caso, a história clínica da paciente. Ok, um pouco sobre a doença de Crohn. Dores abdominais, diarreia, perda de peso são os sintomas mais comuns da doença de Crohn. Inflamação do aparelho digestivo que acomete qualquer parte do trato intestinal, da boca ao ânus, e atinge principalmente o íleo, parte final do intestino delgado, e o cólon. Ok, febre, presença de sangue nas fezes, lesões na pele, inflamação oculares podem completar o quadro sintomático. A doença pode ser sistêmica, ou seja, afetar o corpo de forma generalizada. Ok, então tem o fator febre e presença de sangue nas fezes que podem estar presentes na doença de Crohn. Isso é bastante importante, pode ajudar no diagnóstico diferencial. Ok, os sintomas podem variar de acordo com a severidade do quadro. Na forma leve, quase não há dor ou diarreia e a situação tende a passar despercebida. É essencial procurar um especialista, principalmente se os sintomas estiverem se tornando recorrentes. Ok, as manifestações mais severas da doença de Crohn têm alto risco de complicações. Entre as mais frequentes estão as obstruções intestinais e o surgimento de fístulas na região próxima da bexiga, da vagina ou ainda na parede abdominal. Se não tratada, a doença pode levar até a morte. Okay, as manifestações mais severas da doença de Crohn têm alto risco de complicações. Por predisposição genética, pessoas com ascendência judaica estão mais propensas a desenvolver a doença, assim como os fumantes também têm riscos maiores do que os não fumantes, segundo o National Institute of Health, órgão do Departamento de Saúde do governo norte-americano. Ok, voltamos então para a questão. Vamos pegar aí alguns pontos aí que nós já pegamos então, que é uma mulher, 22 anos, com história de diarreia há 6 meses, que já é um período longo já. Ela apresenta 6 evacuações por dia, que é uma evacuação, então, é uma diarreia bastante importante. As fezes são pastosas, volumosas, de odor fétido, amareladas, espumosas, importante, sem muco e sem sangue. Então aí a gente já consegue diferenciar já em relação à doença de Crohn, que
num certo estágio, normalmente apresenta aí febre e sangue. Ok. Então ela teve uma perda de massa muscular, teve uma perda poderal, a paciente apresenta mucosas hipocrômicas. Importante aqui também são as lesões de pele, de aspecto herpetiforme em tronco. Essas lesões, normalmente elas não aparecem, por exemplo, na enteropatia ambiental, nas intolerâncias alimentares também. Ok, então vamos estudar um pouquinho sobre a dermatite herpetiforme que aparece aqui. A dermatite herpetiforme é uma doença crônica autoimune que é acompanhada quase sempre de sinais da doença celíaca ou doenças da tireoide. Nessa dermatite ocorre a formação de lesões vesiculares e de placas similares à urticária, intensamente pruriginosas e persistentes. Sintomas da dermatite herpetiforme são: pequenas vesículas surgem gradualmente nos cotovelos, nos joelhos, nas nádegas, na região lombar e na parte posterior da cabeça, podendo formar-se na face e no pescoço. Coceira, sensação de queimação intensa. Causa da dermatite herpetiforme. A possível causa da dermatite é a intolerância ao glúten, pois essa substância ativa o sistema imune, dando origem aos sintomas da doença. As causas da doença ainda são desconhecidas. O tratamento da dermatite herpetiforme pode ser realizado com o uso de sulfonas e aconselha-se uma dieta isenta de glúten. A dapsona é um medicamento que traz alívio dos sintomas em 1 a 2 dias, mas na maioria dos pacientes a doença dura muito tempo. A dermatite herpetiforme tem cura, ela pode ser alcançada controlando a doença celíaca. Aqui são alguns exemplos aqui de algumas dermatites herpetiformes. Ok, voltamos então para a questão, estávamos em dúvida ainda. Então, muito provavelmente essa paciente ela tem a doença celíaca. Então, agora que a gente tem a principal hipótese diagnóstica, doença celíaca, voltamos então para as alternativas. Então, a pergunta é: no relatório para justificar o encaminhamento da paciente para o especialista, deverá ser especificada a necessidade de que a paciente seja submetida a... Como nós vimos, o padrão ouro para o diagnóstico da doença celíaca é a biópsia do duodeno. Portanto, vamos às alternativas. Tomografia computadorizada? Não. Retossigmoidoscopia com biópsia? Não. Normalmente a gente faz a biópsia do duodeno. A colonoscopia com biópsia? Não. O estudo radiológico de trânsito do intestino delgado? Não. Endoscopia digestiva alta com biópsia de duodeno? Sim, correto. Essa é a alternativa para fazer o diagnóstico de doença celíaca. Então, alternativa E.